Você sabe o que faz um neuropsicólogo e quando você deve procurar esse profissional? Esse é o tema de hoje na nossa programação do mês do psicólogo aqui no Guia Viver Bem. E para entender tudo sobre neuropsicologia, vou conversar agora com a Larissa Mariani, que é neuropsicóloga lá da Clínica Elo, e a gente vai bater um papo muito legal. Se você ainda não sabe a fundo o que faz um neuropsicólogo, fique com a gente que a gente vai explicar tudo, né, Larissa? Um prazer lhe receber aqui. Oi, tudo bem? O prazer é meu. Então, Larissa, o que é que faz um neuropsicólogo? O que é a neuropsicologia? Então, a neuropsicologia é uma interface entre a neurologia e a psicologia, né? O que que o neuropsicólogo faz? Buscamos uma avaliação de forma mais detalhada das funções cognitivas por meio da abordagem qualitativa e quantitativa. Como assim? Não somos apenas aplicadores de testes, né? Como alguns pensam. Dizemos que a clínica ela é soberana. Então, muito mais importante do que dados da psicometria é saber o que esses dados representam, né, e quais prejuízos eles estão impactando na vida do indivíduo, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso. Qual é a diferença entre um neuropsicólogo e um psicólogo convencional? O psicólogo, ele trabalha, né, muito mais na esfera de cunho emocional, tentando identificar esses transtornos, nas questões comportamentais. O neuropsicólogo, ele trabalha focado nas habilidades cognitivas que possam estar prejudicadas, como a atenção, a memória, funções executivas, velocidade de processamento. Então, nós, enquanto neuropsicólogos, fazemos uso, né, de instrumentos que possam estar mensurando essas habilidades e, posteriormente, podemos fazer a reabilitação neuropsicológica. Quando é que a gente deve procurar, Larissa? Quais são os casos que indicam aí que a gente precisa buscar ajuda de um neuropsicólogo? Geralmente, recebemos demandas, né, de psiquiatras, neuropediatras, de pediatras, colegas, terapeutas. Você precisa buscar um auxílio a partir do momento onde, na infância, você percebe que aquela criança não está se desenvolvendo dentro do esperado, quando comparamos ele nos pares, né? Na vida adulta, quando você começa a identificar alguns prejuízos em habilidades e funções cognitivas que acabam acarretando alguns prejuízos na sua funcionalidade. Ah, estou vendo que eu estou com alguma dificuldade nos mecanismos atencionais, estou apresentando alguma dificuldade na minha memória. E ajuda também, né, auxilia nessa questão de investigação clínica. Então, quando você começa a perceber que algo não vai como o esperado, então é hora da gente procurar com essa investigação de forma mais criteriosa, onde a gente vai estar podendo identificar, quantificar quais áreas estão prejudicadas, quais áreas estão, né, preservadas, para se pensar numa intervenção de forma mais assistida, mais sistematizada, para contribuir para um desenvolvimento que ele possa ascender, né? Na fase da vida do idoso, é muito comum a avaliação neuropsicológica para investigação de quadro de demências, né? Mas a área da neuropsicologia ela é bastante vasta. Eu estou falando hoje da psicologia clínica, mas da neuropsicologia clínica, né? Mas ela abrange a neuropsicologia escolar, no contexto hospitalar. Então, a neuropsicologia ela tem várias interfaces, né? Vários ambientes de atuação. O meu nicho, nesse caso que a gente está falando hoje, é nas questões clínicas, né? Na neuropsicologia clínica, propriamente falando. Certo, então vamos aqui. Uma criança que o pai e a mãe estão suspeitando que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Onde é que entra o neuropsicólogo aí? Pronto, o neuropsicólogo, ele vai entrar ajudando a entender como essa criança está funcionando atualmente, né? Auxiliando nessa hipótese diagnóstica a ser confirmada ou a ser descartada, porque essa criança vai passar por uma avaliação bastante vasta e criteriosa, em média de 6 a 8 sessões com ela. Então, a gente vai estar aplicando testes, né, para poder entender, comparar a criança com ela mesma. São testes validados, né, para que a gente possa estar vendo como está essa memória, essa atenção, essa velocidade de processamento, para entender esse perfil que essa criança traz
e ver se ela preenche aos critérios correspondentes ao diagnóstico inicial da hipótese, né? Lançada pelo médico, lançada por algum profissional da área da saúde. E não necessariamente, para se fazer uma avaliação neuropsicológica, você precisa ter a fonte encaminhadora partindo do médico. Se o pai ou se a escola identifica, esse encaminhamento também pode acontecer. Certo. E a importância desse diagnóstico, né? Porque a gente vê muitos pais, não, é besteira, não precisa olhar agora, deixa crescer mais um pouco. Qual a importância de ter essa avaliação e de ter o resultado para ter esse diagnóstico confirmado? Eu costumo dizer a todos que passam pela avaliação que o mais importante não é a gente chegar a um diagnóstico final, a uma hipótese diagnóstica. O mais importante é a gente entender como esse indivíduo funciona para ajudá-lo de forma mais direcionada, para criar estratégias mais eficazes na condução da intervenção. Porque a partir do momento que eu conheço esse indivíduo, quais são as características deles fortes, quais são as características que estão mais fragilizadas, eu posso criar uma estratégia terapêutica, uma intervenção mais direcionada. Então, a avaliação ela é super importante no processo, sim, de investigação para se chegar a uma hipótese diagnóstica, porém, o principal objetivo, além desse, é entender esse funcionamento, mapear essas funções cognitivas, né, objetivando ter resultados mais satisfatórios na intervenção terapêutica. Como é que funciona essa intervenção? São sessões como uma psicoterapia tradicional ou não? Na reabilitação, a gente tem um objetivo-alvo, né? Eu preciso reabilitar essa criança no mecanismo atencional. Então, a gente vai criando atividades, tarefas que possam proporcionar melhor engajamento dessa criança. Ah, eu quero trabalhar com ela a velocidade de processamento das informações. Então, funciona como uma terapia, porém com um objetivo mais pontual, né? Então, mais ou menos parecida em relação à quantidade do tempo, de 40 a 50 minutos, depende do profissional. E aí a gente consegue ter respostas bem de linhas que ascendem, né, esse desenvolvimento, são respostas satisfatórias. Larissa, a gente vê muito, assim, de muitas entrevistas que eu fiz, assim, pais que começaram nesse diagnóstico dos filhos e terminaram se identificando com um determinado problema, por exemplo, um TDAH ou um grau de autismo. É comum isso? Muito comum. Quando estamos no processo de investigação, aí começamos a fazer aqueles questionamentos. E como era na fase da infância? E como é no ambiente escolar? E aí o pai diz, nossa, eu me identifico, eu era assim, né? Então, a partir da demanda do filho, que traz como queixa, muitas vezes esses pais se enxergam, é comum. É comum porque antigamente não se tinha um olhar mais sensível, né? As dificuldades que vêm apresentando na funcionalidade do dia a dia. Hoje temos mais informações, ela chega de forma mais abrangente, né? Temos vários canais de comunicação onde essa informação pode chegar. E aí esse pai começa a se questionar, passa também por uma avaliação, né? E alguns transtornos a gente sabe que vêm de uma origem genética, né? Hereditária. E aí esses pais acabam no processo identificando. Outra questão é porque até então as demandas, é muito comum esse diagnóstico chegar de forma mais tardia, quando se trata de criança. Às vezes numa idade com 11 anos, né? Não lá na primeira infância, até 6 anos de idade, porque seria o ideal que a gente conseguisse identificar nessa janela de desenvolvimento, mas eles podem acontecer de forma tardia porque as demandas do ambiente até então eram supridas por alguma mediação e à medida que vão se excedendo nessas exigências do ambiente, vão surgindo as dificuldades onde outros não podem ser mais esse mediador dessas atividades. Muitas vezes tem habilidades que iam sendo compensadas. Existia dificuldade, sim, porém tinha meios de suprir essa dificuldade. E chega uma fase da vida que não tem como. Aí começam a aparecer os sinais de forma mais evidenciados. Certo. O neuropsicólogo, ele prescreve medicação ou não? Não.
O nosso papel é apenas fazer esse mapeamento, digamos assim, dessas habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais, porque, como eu falei, não somos aplicadores de testes, né? A gente tem que entender esse sujeito como um todo, em vários ambientes, para se pensar e chegar em uma hipótese diagnóstica. Levamos vários questionamentos para a escola, para a família, tem uma análise desses testes para se chegar a essa hipótese. Então, é bastante criteriosa essa avaliação neuropsicológica. Ótimo, Larissa, muito obrigada. Quer deixar aqui mais algum recado para os pais, para as mães, para os filhos, né, de pais idosos que estão assistindo, com relação à importância desse profissional de neuropsicologia? Para você pai, para você mãe, quem está assistindo agora, busquem ajuda, porque intervenção, estimulação, ela sempre vai ser bem-vinda, né? E quanto mais cedo esse diagnóstico chega, mais funcional esse indivíduo, essa criança vai se tornar. Porque quando você recebe um diagnóstico, não é uma sentença, é uma condição, onde você vai criar estratégias para conseguir alcançar algumas habilidades que ainda não estão compatíveis para aquela faixa etária. Então, para vocês, fiquem ao alerta, né, de estar atento aos sinais, os sintomas que o seu filho, que seu pai, que sua mãe pode estar vindo dando das questões da demência. A avaliação neuropsicológica, ela vem a agregar, né, pensando nessa intervenção e nesse diagnóstico a ser investigado. Larissa, e onde você atende? Para quem está assistindo, quiser buscar a Larissa, neuropsicóloga. Atendo na Clínica Elo, localizada aqui na Avenida Lime Silva. É uma clínica linda, não porque eu faço parte, mas as Verdade, é famílias muito linda. costumam dizer que sentem-se acolhidas, né? Fica aqui próximo da Jaguarari e da Lime Silva. Da São José, perdão, errei até o endereço, ó. Então, na rua, na Lime Silva. Isso, fica na Avenida Lime Silva, próximo a Jaguarari e a São José, né? A clínica fica entre esses dois ambientes. Ótimo. Obrigada, Larissa.